5 nomes pra gente ficar de olho. A gente sabe que a nossa base virou uma fábrica, né? E a gente tá tendo cada ano bons jogadores. E essa safra que tá se criando agora é uma safra que, gurizada, vale muito a pena ficar de olho nos jogos. Vale muito a pena acompanhar. A gente tem muitos bons nomes. E gurizada, assim, que se destaca muito. Não tem como eu citar todo mundo, não tem como citar toda a piazada ali que tá fazendo bons trabalhos. Então, pra hoje eu separei 5, tá? Eu vou começar falando de um nome do Sub-17, que é o Zinho. O Zinho é um ponta esquerda de 17 anos. Ele tem o costume de jogar com o pé invertido para cortar o meio. E isso a gente já via isso muito no Pedro Rocha, vocês lembram? Ele é driblador e é aquele driblador mais imprevisível. E a sua capacidade de criar casa muito bem com a velocidade que ele possui. Então é um jogador que, apesar de ser novo, já esboça muita qualidade dentro de campo e vale muito a pena ficar de olho. Inclusive, nessa temporada, ele vem marcando 5 gols já. Boa, então a gente falou aí do Zinho. Zinho do Sub-17, claro, é um jogador que a gente vai demorar ainda um pouco mais pra subir, né? Porque tá recém no Sub-17, daí depois passa pra outras 2 etapas. Mas já vão observando, já vão ficando de olho nesse guri, que tem tudo pra dar muito certo e evoluir muito ainda. Dudurô, Zinho, nome de bom jogador ele tem, né? O últimozinho deu bom aqui no Grêmio, né? O nome, pé esquerdo, olha... Tá no caminho certo. Cara, o Grêmio tem uma... Lá vai ela roubar minhas folhas. Impressionante. Impressionante como rouba uma folha. É incrível isso. Nunca vi. Ela mete uns garranchos aí. Ah, Fabiola podia ser médica. Podia ser a letra disso. Mas enfim, cara, falando esse monte de gente boa que tá saindo, também é tudo fruto do investimento que o Grêmio tem lá na base, principalmente no CTL Dourado, né? Que o Grêmio agora vem de uma reforma, tá praticamente pronto, todas as reformas, e tudo também isso gerou com aquela venda do TT, né? Muita gente criticou a venda do TT, que, né, claro que a gente quer ver o jogador jogar, né? Mas veio um grande valor pro Grêmio. E boa parte foi investido no CTL Dourado. Então tu acaba sacrificando um guri para ter mais uns 40, né? Então é muito legal. O Grêmio tá com um prédio só para a área da saúde. Também é toda a estrutura para gurizada dormir lá e morar. Enfim, né, cara? Os frutos estão aí. A gente vê o time do Grêmio no sábado, por exemplo, tinha meio time da base, né? Sim. Isso é muita coisa, né? Boa, vamos seguindo aqui então, tocando o barco. A rapaziada tá no chat ali e tem um Magrão que tá botando uma mensagem atrás da outra aí. Pô, Magrão, aí tu complica, né, velho? Porque daí a galera quer participar da live, quer comentar, e aí fica ruim pra gente fazer o programa aí. Vamos passar essa fase aí, pode ser? Beleza? Nem eu falar o nome do bruxo ali. Abraço pra ti, meu. Mas vamos deixar aí pra todo mundo poder participar também, beleza? Vamos seguir a lista, Fabi. 5 nomes pra gente ficar de olho na base tricolor. O primeiro foi Zinho, e depois? Eu citei o Zinho, né, do Sub-17. Agora eu vou passar pro Sub-20, e no Sub-20 eu vou citar 2 nomes, tá? Um já é muito conhecido pela torcida, já é conhecido pelo Brasil. Inclusive, é conhecido pelo Real Madrid, né? Recusou um convite do Real Madrid porque ele quer realizar o sonho do pai dele de ver o Pedro Lucas, já citei o jogador, atuando pelo profissional do Grêmio e, se possível, conquistando o título. O Pedro Lucas, ele é um jogador que já esteve no elenco campeão, né, do Mundial Sub-17 com a seleção brasileira. Sobre as características do Pedro Lucas, ele é um meia central clássico. Ele, nos últimos tempos, César, acabou passando por um momento de recondicionamento físico, né? Porque se a gente for observar, ele é um pouquinho mais franzino. Então, até tem muitos torcedores que questionam por que o Pedro Lucas não sobe pro profissional logo, já que ele tem tanta capacidade. Mas tem muita relação com o porte físico do próprio jogador, porque o Grêmio se preocupa muito em não estourar o atleta. Inclusive, é um atleta que vem fazendo grandes atuações no Brasileiro Sub-20. Ele recentemente renovou o contrato até 2024 e é aquela coisa que eu já falei, teve várias sondagens de clubes da Europa
e ele se manteve irredutível na decisão dele, da decisão da família dele, de permanecer no Grêmio até conseguir atingir as metas que ele tem. Tu sabe a história do Pedro Lucas, sabe, no começo ou não? Porque ele era apadrinhado por um cara fraco, um cara que não sabe nada do futebol e que não deu certo no futebol. Chama Ronaldo Fenômeno. Ele era apadrinhado do Ronaldo Fenômeno. E aí teve esse papo, essa conversa com o Real Madrid. E é aquela questão de contrato e tal, porque ele era muito piazote, era muito novo. Tinha ali eu não lembro a exata idade, mas era entre 9 e 12 anos ele tinha. E depois disso, que não rolou ali com o Real Madrid, que ele ficou aqui no Grêmio, ele se instalou e se enraizou aqui no Grêmio e tá desde essa idade aí no Tricolor, dentro da categoria de base. E cara, no Sub-17 ele já matava pau e depois agora tá destruindo. Eu escutava todos os dias de manhã o programa eu já falei isso outra vez, vou falar de novo, programa do Bagé numa outra emissora, abraço Bagé, escutava todo dia de manhã e ele tinha falado de um cara aí, meia boca e tal, pra gente ficar de olho, um tal de Jean-Pierre. Deu no que deu. O outro que ele falou foi o Pedro Lucas. E tá dando certo, né, Fábio? E tá dando certo. E vai dar muito certo ainda, porque é um guri novo e tende a evoluir muito também. Sobre o Sub-20, eu vou citar outro jogador de outra posição, que é o Adriel. Ele é goleiro. Ele foi convocado pelo Jardim esse ano, né, pra atuar na seleção. Só que ele acabou contraindo, né, aquela doença chata pra caramba. E então ele acabou tendo que adiar, né, a atuação dele na seleção. Ele foi titular absoluto na Copinha no início do ano, não sei se vocês acompanharam, né, que a gente acabou sendo vice, infelizmente, e de forma injusta, porque o Grêmio jogou muito mais, a gurizada mandou muito bem na Copinha. E as principais características dele são a agilidade e a saída do gol, além de jogar muito bem com os pés. Boa! Segue aí na lista, Fabi, pra gente fechar os 5 nomes, pra gente ficar de olho na categoria de base do Grêmio. O Duduro tá me olhando com um olhar de que tá querendo me matar, porque eu tô riscando as folhas dele aqui pra eu conseguir me achar. Tá tudo Agora certo. vamos subir para o Sub-23, tá? O grupo de transição, a última fase, né, da base gremista, que é quando eles começam... É o quarto nome? É o quarto nome da lista ou o quinto? Agora eu vou pro quarto e beleza. pro quinto, que estão no Sub-23 hoje. Eu até tô lendo o chat, gurizada. Eu vi que citaram no chat o Fernando Henrique. E o Fernando Henrique é outro destaque, não vou citar ele hoje, mas na semana que vem eu vou trazer as qualidades do Fernando Henrique, porque é outro jogador de seleção, né? E que tá mandando muito bem na nossa base. Mas, pra finalizar a lista, vou pro Sub-23, é a última fase da base, como eu já tava falando, que é quando eles começam a moldar de fato o jogador pra ir pro profissional. Claro que as categorias, o trabalho que é feito nas categorias, já vou começar, posso me aprofundar no assunto? Claro, vai, tu manda aqui, Fábio, tu manda. As categorias de base, o trabalho que é feito nas categorias de base do Grêmio é muito interessante, porque desde a escolinha eles usam o mesmo sistema de jogo que é feito no profissional. Tu não vê isso acontecer em todas as bases, é um diferencial da base gremista e talvez seja por isso que dá tão certo. Mas a fase de transição, eu já tive a oportunidade de conversar com a gurizada, eles veem o Sub-20 pra fase a diferença que eles veem no Sub-20 para o Sub-23 tá muito no treinamento. No Sub-20 eles cuidam um pouquinho mais da gurizada, eles trabalham mais o condicionamento físico e na última etapa do Sub-23 eles moldam de fato o guri pra eles chegar no profissional bem. É claro que não vai chegar no profissional 100%, o jogador quando ele é novo ele tende a evoluir, ele leva também um tempo pra se aperfeiçoar no Sub-23, aliás, no profissional, porque já é outra categoria. E vou parar de enrolar e vou falar dos 2 nomes. Boa. Aí, Fábio. Então não, para de enrolar, então. É que meu celular tava bloqueado, me desculpem, gurizada. Vai. Vou Tudo começar falando então do Elias, que eu já citei antes, que eu acho que é a grande promessa de fato do Sub-23. Olha, tá difícil achar uma rodada que esse guri não faça pelo menos um gol, que não dê pelo menos assistência, o guri tá realmente destruindo. E agora eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre ele. É que o Duduro deve estar impressionado, eu tô com 10 mil abas aqui aberta, não sei como é que eu tô me achando. Mas não, vamos a guria é um vamos. fenômeno, né, o Duduro? Tá bem. A guria é um fenômeno. A guria é um fenômeno. Vai que tá bem demais. O Elias tá no Sub-23, tem 19 anos e é aquele jogador que mais tá gerando expectativa do torcedor, que o torcedor de fato tá pedindo muito ele no profissional. Ele é um ponta esquerda e o Grêmio é uma fábrica de ponta esquerda, a gente vem percebendo muito isso. Ele foi um dos grandes destaques
da Copa São Paulo Júnior do início do ano, da Copinha. E realmente não foi só destaque pros gremistas, o Brasil inteiro parou pra falar dele, porque é um jogador muito bom. Sobre as características dele, ele tem a velocidade aliada com a força física. E é isso que impressiona e chama muito atenção, porque ele parece ser um jogador mais pesado, e mesmo assim isso não influencia na velocidade dele. Ele é literalmente... teve alguns momentos que eu entrevistei a gurizada da base e eu perguntava, tipo, quando eu era zagueiro, enfim, eu perguntava, qual que é o jogador mais difícil de marcar? E eles falavam do Elias, assim, ó, com convicção. Eles falavam que ele é mais rápido que notícia ruim. Essa expressão me marcou bastante. Recentemente, e era um pedido também da torcida, sobre a renovação do Elias, e recentemente saiu essa renovação, e é um jogador que tem vínculo com o Grêmio agora até 2024, e ele tá sendo, e já vou dar um spoiler aqui, tá? Ele tá sendo muito observado pela comissão técnica do elenco principal, então quem sabe, ele tá inscrito inclusive na Libertadores, né? Ele tá na lista da Libertadores, mas quem sabe então pra próxima temporada a gente possa ter essa novidade aí, né? Vale a pena ficar de olho. Boa, Fabi. E se eu não me engano, nas minhas contas, ainda falta um nome pra fechar a lista de 5, é isso? Falta um nome e eu vou citar agora. E esse nome, inclusive, a torcida viu recentemente no banco de reservas do Profissional, né? Lá naquele jogo contra o Cuiabá. Que é o lateral direito Wanderson, de 19 anos. É outra grande promessa da base. E o que chama muita atenção de muita gente é porque ele é lateral. E na cultura do futebol brasileiro tem muito essa questão de que o Brasil não forma bons laterais. E o Wanderson, e pode observar, eu falo isso com convicção, e observem daqui com o passar dos anos, o Wanderson é um jogador que vem para quebrar essa estatística do futebol brasileiro. Ele acertou recentemente a renovação também, até 2024. O Grêmio tá sendo bastante cauteloso, né? Não sei se vocês observaram que o Grêmio tá mudando essa política de renovação com a gurizada da base, tá começando a fazer com mais antecedência, muito antes de encerrar o vínculo, e também postergando mais os vínculos por muito mais tempo. Então é outro jogador que vai permanecer até o final de 2024. Inclusive, ele já foi testado como meio-campista. Dizem que ele é um jogador um pouquinho mais polivalente, mas a posição de origem dele é na lateral direita. Boa, é isso aí, é grande Fabiola Tilly, @Fatili. Vamos puxar mais alguns comentários aqui da galera Eu até que tá peguei falando um sobre aqui, base. até peguei um aqui sobre Francesco Virgolini e o Calegari. O Calegari é um zagueiro, né? Ele tá atuando no Sub-20. E é outro jogador que eu coloco muita fé. Ele tem características muito... E ele, inclusive, fala isso, que ele se pauta muito no Jeromel. Boa. E é outro jogador que vale a pena. Inclusive, Francesco, o que eu vou fazer? No próximo Redação, na terça que vem, que é quando eu falo da base, eu vou falar do Calegari pra vocês. Vou até anotar aqui. A galera já tá se acostumando. Toda terça-feira, então, a gente vai passar a fazer um dropzinho aí na base e falar um pouco da gurizada que tá chegando para o elenco profissional. Então, se você quer saber de categoria de base, a @Fatili, toda semana ela vai buscando informações daqui e dali, vendo alguns jogadores, vendo vídeo e tal, buscando informações de base pra poder trazer pra vocês aí, rapaziada. Comentários aqui, ó. O MR Ininfluenciável. Eu acho que é assim, teu nick. Goleiro Adriel, promessa. Ele falou do Adriel. Eu até peguei uma pergunta desse mesmo user e ele questiona o Bob Sim, né? Que é um jogador. Ele perguntou se ele tem solução, né? Porque ele lesiona muito. É um jogador novo, né? Que tem muita qualidade e que o Grêmio vem trabalhando muito no recondicionamento físico justamente por essas lesões. Tomara que dê tudo certo, né? Que ele pare. Eu não vou puxar número nenhum de cabeça agora, mas os números de lesão dele nessa temporada e na última temporada são bem assustadores. Então espero que o Grêmio consiga realmente se fortalecer esse guri, porque é um guri muito bom de bola. Seguindo nos nossos comentários aqui, ó, o Marlon Miller. Fala, gurizada. Fala, Marlon. Tu que é membro aqui da Rádio Pachola, e vocês sabem, né? Os membros sempre têm prioridade aqui no nosso chat. Também outro membro, o Edson Mário Biondo. Elias já podia estar no principal. Ó, a galera falando aí do Elias e a possibilidade de ele já estar no time principal do Grêmio. E pra fechar aqui, ó, comentário sobre a base do Grêmio, o Yuri Fernandes Custódio, que também é nosso membro. Sabem quem também jogou muito na Copinha esse ano, hein, o Eduardo Andriotti? Rildo. E aí ele faz a crítica. Nem todo jogador vai dar certo, né, Edu?
Essa é base, profissional. Mas tu vindo de um bom trabalho da base, a tendência de tu ser bem aproveitado e ter sucesso na categoria profissional é mais provável, né? Claro, com e certeza. E aí que tá a importância, que nem tem o pessoal ali pedindo o Elias no profissional, né? E vários outros jogadores. Mas aí tem a importância de ter cautela, né? Com a gurizada da base. Porque base é uma coisa, né? O grupo de transição é uma coisa, apesar do grupo de transição ser aquela última instância, que é quando tu molda finalmente o jogador. Mas profissional é outro, o desafio é muito maior. Então, às vezes, a gente fica meio indignado, tipo, pô, o guri tem 21 anos e tá na copinha. Mas, gurizada, a gente não sabe metade dos bastidores. Tem jogadores que, apesar de jogarem muito bem, ainda pecam em alguns aspectos que pro profissional podem complicá-los. Então, ter essa paciência pra não queimar jogador é fundamental. Boa, é isso aí.